quer dizer... Estou gravando, tá, gente? A palavra tzedakah, ela quer dizer justiça. Então, o judaísmo acredita que quando você pratica a caridade, a solidariedade, você ajuda o próximo, na verdade, você está tornando o mundo mais justo. Trazendo para você, ajudando aquele que está necessitado de ajuda. Você está trazendo equilíbrio para o mundo, né? Existe um conceito judaico chamado de Tikkun Olam. O que quer dizer Tikkun Olam? Quer dizer consertar o mundo, o conserto de tudo, o conserto do mundo. E nós somos chamados, cada um de nós, que se coloca no caminho do eterno, Shabbatov, Robson, nós somos chamados a consertar o mundo, a sermos instrumentos do eterno para consertar o mundo. Tikkun Olam, tá? E essas três são ferramentas que o Eterno nos deu, que são a base do judaísmo, para a gente fazer o Tikkun Olam, consertar o mundo, tá? Hoje a gente vai ver especificamente a Tefilá. Amanhã, na semana que vem, a gente vai ver Tzedakah e na outra semana a gente vai ver Avodá, ou talvez se der a gente vai ver as duas juntas, mas hoje a gente vai ver só a Tefilá, porque tem muita coisa para ver em relação a Tefilá. Gente, eu amo. Shalom, Gilson. Seja muito bem-vindo, tá? Primeira vez, se você tiver pergunta, coisas a acrescentar. Shaul, me ajuda. Eu não gosto de falar sozinha. Tá? Eu não gosto de falar sozinha, então, me ajuda, por favor, tá? Então, vamos lá. Shalom. Beleza, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Pode fazer pergunta, colocar, Locádia pode perguntar também, é muito bom isso, tá? Cláudia, Iraci, Marcos, todo mundo aí pode perguntar, se tiver alguma dúvida, tá? Depois a gente vai ter um tempo de pergunta também, Gilson. Ou então, não tiver entendido, pode me interromper e falar. Então, como funciona a oração judaica, né? Que no judaísmo a gente fala muito reza, né? Não fala tanto oração, fala reza. Os judeus falam assim: eu vou fazer uma reza, eu vou para a reza, né? Eu vou para a sinagoga rezar, né? A palavra em português usada é reza. Isso aí é só uma particularidade. Eles também falam orar, mas eles falam mais rezar. Nós, a maioria das pessoas que está no judaísmo de Yeshua hoje, veio da igreja evangélica, então continua usando a palavra orar, mas enfim, as duas palavras existem no vocabulário do judaísmo, tá? O judeu, essencialmente, ele ora, ele reza muito, tá? Ele reza muito. E tem dois tipos de oração judaica. Tem a oração recitada de acordo com o Sidur e tem a Hitbodedut. Cadê o Sidur que eu peguei lá embaixo? Gente, eu peguei o Sidur lá embaixo. Vou pegar um Sidur para vocês. Aqui na nossa sinagoga, a gente usa esse Sidur aqui. Daí. A gente usa o Sidur da Sefer, né? Sidur completo da editora Sefer, que é usado dentro do judaísmo tradicional. Eu não sei, aí na sua sinagoga vocês usam um Sidur próprio, né, Shaul? Cadê ele? Esse Sidur aqui é o que a gente usa. Sidur completo da editora Sefer. O Sidur, como todo livro judaico, ele começa ao contrário. Esse aqui é o Martzor, não é o Sidur. Esse é o Martzor. Esse aqui é o de... Mas tem outro Sidurim, tá? Cada sinagoga, cada linha tem um Sidur completo aqui. Esse aqui é um outro Sidur. Esse aqui é um outro Sidur de... Esse aqui é de Yom Kippur. Oi? Você não está me vendo, não? Eu vou interromper, tá bom. Tá bom, beleza. Então, esse Sidur que a gente usa, esse Sidur, na verdade, ele está encapado, é um Sidur azul,
E você encontra na internet, você encontra nas lojas, nas livrarias judaicas, tá? É esse aqui, ó. Sidur para a noite de Shabat. Sidur completo, tá? Da editora Sefer. Mas tem outros aqui, ó. Outro Sidur. Eu tenho vários Sidurim. Sidurim é plural de Sidur. Sidur para a noite de Shabat e Yom Tov, de acordo com o texto Rabi Shneor Zalman de Eliade. Tem o Sidur aqui, ó, esse Sidur todo em hebraico também. Então tem vários Sidurim, tá? Olha só esse aqui. Tudo hebraico, ó. Pessoal do hebraico aí, Robson, tá vendo? Mas a gente usa o Sidur azul da Sefer, que a gente chama, porque ele é um Sidur mais conhecido. Ah, Shalom, Cláudia, eu estava sentindo sua falta. Sidur quer dizer ordem. Sidur, na verdade, é para ordenar os serviços de Shabat, tá? Os cultos que a gente chama, né, na igreja evangélica, e no judaísmo a gente chama de serviço, se referindo exatamente à palavra avodá, tá? Shavató, Valquíria, Cláudia, muito bom ver vocês aqui. Então, isso aqui é o Sidur, ou o livro de orações, tá? E ele é muito usado no judaísmo, tanto na sinagoga como em casa. Porque ele tem muitas coisas. Ele tem a oração da manhã, que o judeu faz quando acorda. Tem a oração da noite, que faz quando dorme, na hora, antes de dormir, perdoando todo mundo. Enfim, eu recomendo que todo mundo compre, porque é muito rico. Se você pegar e começar a ler de cabo a rabo, você vai amar. No meio do Sidur tem o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, que é como se fosse um livro de provérbios dos rabinos. Explica sobre cada festa, explica como deve ser a oração judaica. É muito interessante o Sidur, tá? Então, tefilá, singular, tefilot é uma palavra feminina judaica. Tefilot no plural, né? Quer dizer oração, tá? E você encontra essas orações já pré-escritas no Sidur, tá? Como que o judeu ele ora? As orações diárias do judaísmo, elas são praticamente iguais no mundo inteiro. Então, se tiver um judeu numa sinagoga no Japão, ele vai estar orando igual ao judeu no Brasil, só na língua dele, né? Ou em hebraico. Então, são as mesmas orações, o que dá um sentido muito grande de unidade do povo. Alguma pergunta, gente? Não, né? E o que aconteceu? O Eterno, na Torá, né? Nós somos orientados o quê? A amar o Eterno sobre todas as coisas, a obedecer aos seus mandamentos, né? Mas não existe, assim, uma ordenança específica e explícita, ó, vocês têm que orar. Isso foi algo, assim, praticamente óbvio, né? Porque para você se relacionar com o Eterno, para você amar o Eterno sobre todas as coisas, obviamente, você tem que se relacionar com Ele, dialogar com Ele, falar com Ele. O que existe em relação à oração de mais importante é a questão do Shema, que a gente vai ver já já. Então, as orações diárias são praticamente as mesmas em todo o mundo e são compiladas no Sidur. Os judeus praticantes, mais devotos, eles vão 3 vezes ao dia na sinagoga. Em geral, os judeus mais idosos, que já estão aposentados, os ortodoxos, eles vão 3 vezes ao dia na sinagoga. Os que são menos devotos, eles vão no Shabat, os judeus religiosos, né? E a gente já viu na nossa aula de Shabat que o dia judaico ele começa no pôr do sol da véspera. Então, por exemplo, nosso Shabat, né, Leocádia já sabe disso, nosso Shabat ele começa na sexta-noite, ele vai até o pôr do sol do sábado, ou seja, o Shabat já acabou, a gente já está no domingo, né? A gente já está no primeiro dia da semana. E os judeus que são assim não praticantes, os menos devotos, eles vão nas grandes festas. Você vê, é um fenômeno muito comum dentro do judaísmo tradicional, você vê judeus que só vão na sinagoga no Kippur, em Rosh Hashanah, tá?
Às vezes em Pêssar, mas existe assim, Shalom Valkyrie, é muito bom ver você aqui, mas existe assim um costume judaico de que mesmo judeus não religiosos celebrem as grandes festas, tá? Às vezes até quase que uma superstição, que se participar de um Rosh Hashanah vai ter um ano bom, né? É uma tradição transformada em superstição. Mas os judeus praticantes, eles vão no Shabat, e os judeus bem praticantes, religiosos mesmo, eles vão todos os dias nas sinagogas. Nem todas as sinagogas abrem todos os dias, mas a gente vê, por exemplo, nos grandes centros, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem sinagogas que abrem todos os dias, tá? E como é esse serviço? Como é o culto judaico, né? Ele é muito diferente. Uma coisa que eu recomendo a vocês, por exemplo, é que num dia de Shabat, uma sexta-feira, um sábado de manhã, vocês entrem no YouTube e botam assim, digita assim, sinagoga. Hoje em dia ficou muito fácil isso com as transmissões ao vivo, né? Com as transmissões ao vivo que tem tido, porque as sinagogas eram muito fechadas, as sinagogas judaicas tradicionais, muitas vezes, inclusive pessoalmente, você não pode entrar, você só entra se você for conhecido. Eu, por exemplo, uma vez eu já fui barrada numa sinagoga para a qual eu tinha sido até convidada, mas o cara não estava lá na hora, e aí eles me barraram no Kippur, eu não entrei de jeito nenhum. Então, as sinagogas tradicionais, por causa da questão do terrorismo, por causa de uma tradição judaica de não proselitismo, ou seja, de não ficar chamando todo mundo para dentro do judaísmo, né? Elas são muito restritas. Isso melhorou agora com a pandemia, por quê? Porque elas estão colocando os serviços, né, os cultos, ao vivo, pelo YouTube ou pelo Face. Então, se você entrar no YouTube lá no sábado de manhã, 9h30, 10 horas da manhã, coloca lá, sinagoga, vai aparecer um monte de filmagem de serviços nas diversas sinagogas. E aí você vai ver o seguinte, eu já fiz isso e eu descobri, não tem uma sinagoga igual a outra, não tem um serviço igual ao outro. Existem agrupamentos, por exemplo, os serviços ortodoxos, eles são mais assim austeros, as pessoas mais falam. As sinagogas conservadoras e reformistas, eles são mais tranquilos, Gilson, sem problema. Seja muito bem-vindo sempre, tá? As sinagogas conservadoras e reformistas, o serviço é mais fluido, mais liberal, a pessoa pode falar e tal. Eu recomendo, para vocês verem como é um serviço judaico, vocês assistam esse aqui, ó, dessa sinagoga aqui, que é na Argentina, que eu acho que é um serviço lindo, Comunidade Amichai, que é de uma sinagoga conservadora, tem uma música linda, a coisa flui de forma linda. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu repito, é uma comunidade não messiânica, eles não acreditam que Yeshua é Mashiach, tá? Fala, pode falar. Quer falar alguém? Não? Tá bom, então vamos continuar, tá? Então, o que tem o serviço? O serviço tem orações, cânticos de louvor e salmos, tá? Então, ele vai ter basicamente tudo isso. E depois tem o comentário, a paraxá da semana, que é o comentário, a porção da semana, né? Mas tudo isso, esses cânticos de louvor, esses salmos e as orações, eles são considerados tudo reza. Então, muitos deles falam assim, eu vou para a reza, tá? Estou indo lá para a reza. Na verdade, eu estou indo para o serviço. Qual o ponto central de um serviço, seja ele diário, seja ele de Shabat? É o Shema. Segundo ponto central é a Amidah. Eu vou explicar para vocês o que é, tá? O Shema é esse trecho aqui de Deuteronômio. Vocês todos devem conhecer, né? Quem não conhece Shema? Deuteronômio, você conhece, né? Shema é esse aqui, ó. Ele fala assim em português. É um trecho lá de Deuteronômio. Ele está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Depois você pode conferir na Bíblia, né? Ouve, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder. Essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falarás delas quando estiveres sentado em tua casa, quando andares no teu caminho,
quando te deitares e quando te levantares. E as atarás por sinal em tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o moto principal do judaísmo, e todo judeu repete o Shema de manhã e à tarde, tá? Por que ele repete o Shema de manhã e à tarde? Por causa do próprio Shema. No Shema está escrito aqui, olha só, ao te deitares, aqui ó, ao te deitares e ao te levantares. Então o Shema ele deve ser dito ao deitar e ao levantar. Shabatov Miguel, bem-vindo. Então toda pessoa que está fazendo techuvá, praticando o judaísmo, deve procurar falar pelo menos o Shema quando se levanta e antes de dormir, tá? E aí, por tradição, todo o serviço judaico, ele inclui o Shema. A congregação fala o Shema. E aí fala o Shema em hebraico ou canta o Shema. Vocês já devem ter visto, né? Nas transmissões da gente, né? Shema, Israel, Adonai. Eu canto muito mal, eu sou pior que o Tzadok, tá? Eloheinu Adonai Echad. Aí em voz baixa. Baruch Shem Kevod Malahuto Leolam Vaed. E aí continua, né? Vai falando e vai falando o que está aqui embaixo, tá? Tanto que Yeshua, quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, Yeshua falou o Shema. Ouve Israel, eterno nosso Deus, eterno é um, amarás eterno teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder. E aí ele acrescentou, ve'ahavta larecha kamor, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, eu amo dúvidas e perguntas e acréscimos. Eu passo o dia inteiro fazendo meu serviço em oração. Como dizia quando eu estava na igreja evangélica, espírito de oração. Isso. Aham. Com certeza, com certeza. Com certeza é válido, com certeza, tá? Continua fazendo isso, tá? Segundo o judaísmo, isso também é válido. O nome, né, judeu, Yahudi, na verdade, o sentido mais profundo é adorador, aquele que louva, aquele que adora. Então, isso aí é muito importante, você estar em espírito de louvor, adoração o tempo todo. Então, a gente falou do Shema, que é o ponto central do serviço judaico, da oração judaica, e tem a Amidah. A Amidah é uma oração em que o Hazan é o líder da liturgia do serviço. Sabe aquele cara, por exemplo, no nosso serviço, o Hazan é o Jair, tá? O Jair é que canta, o Jair é que toca as músicas, tá? Eu faço um pouquinho desse serviço, mas o Hazan da nossa sinagoga é o Jair, tá? Então, o líder da liturgia, ele aborda diversos pontos na Amidah. Começa com louvor, adoração, pedidos ao Eterno, tá? Essa Amidah, abre a Amidah no Sidur, por favor. Ela está no Sidur, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, tá? Então, o que você faz na sinagoga como judeu, né? Essas orações ritualísticas, sempre são palavras que você repete toda semana. Eu acho que vocês já repararam que as músicas que a gente canta, elas são sempre, quase sempre as mesmas. A gente muda um pouquinho de vez em quando, a gente acrescenta uma, outra. Por que elas são as mesmas? Porque elas fazem parte da liturgia do serviço judaico, tá? Cada uma vai abordar uma questão, um propósito do Eterno. Mas além dessas orações do serviço, que são orações já escritas no Sidur, que a gente, não pelo fato de elas estarem escritas, não quer dizer que a gente tem que ler mecanicamente, não. A gente tem que ler concentrado, pensando no seu sentido profundo, tá? E elas nos ajudam a orar. Mas no judaísmo tem um outro tipo de oração, que é uma oração que é muito estimulada no judaísmo e que é dita pelos rabinos como a melhor forma de você adquirir intimidade
santidade e devekut. Devekut. Você já deve ter ouvido o Sadok falar dessa palavra devekut. Tem duas palavras muito importantes no judaísmo. Eu vou botar aqui, ó, devekut. Devekut quer dizer apego ao eterno. Você se agarrar com ele, você se aproximar dele, você tá colado nele. Isso é devekut, tá? Você ter fome e sede dele. Sabe aquela coisa de Davi? Davi tinha muita devekut. Como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio a ti. Imagina, uma corça no deserto, né? Que era deserto lá. Então, eu tenho sede de ti, eterno, eu tenho fome de ti, eu tenho prazer em ti, eu tenho prazer na oração, eu tenho prazer em te buscar, eu tenho prazer em ouvir a tua voz, eu tenho prazer em estudar a tua palavra, ouvir a tua palavra. Isso é devekut. É você ter amor e prazer no eterno. Você tem muito, né, Leocádia? Que eu sei que você tem. A Cláudia também, Tá aí, Cláudia? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Ah, beleza. Cláudia, para mim, é o exemplo de devekut. Ela está em todas, né? Sempre buscando, sempre na oração, sempre estudando. Isso é devekut, tá? E a segunda palavra que é importante no judaísmo é a palavra kavaná. Kavaná. Ó, aí, kavaná. Kavaná quer dizer força de vontade, propósito, concentração. Você está inteiro ali naquilo, tá? Essas duas palavras são palavras muito importantes. Kavaná não precisa ser forçosamente no eterno. Pode ser num objetivo que você tiver. Por exemplo, eu estou fazendo esse estudo agora com muita kavaná. Eu estou prestando toda a atenção. Eu estou concentrado nisso, porque meu objetivo é aprender. Então, devekut, apego, fome e sede do eterno, amor ao eterno. Kavaná, concentração, propósito, força de vontade, estar inteiro dentro de alguma coisa, tá? Então, pode falar, Miguel. Eu tô vendo que eu estou chegando no entrante, mas eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sim. Com certeza, tá? Sem problema. Inclusive, a gente faz isso. Eu não sei se você reparou que muitas vezes no começo, no final, já canta em português algumas músicas. Não tem problema cantar em português, tá? Você viu, né? É até bom você entremear algumas músicas em português. Nós não somos ortodoxos. O serviço ortodoxo é que é aquele rígido. Nós temos Machia, nós temos Ruach HaKodesh, entendeu? Então, a gente não precisa fazer aquele serviço ortodoxo que é chato, o cara... Não, fora disso, né? O nosso serviço ele é guiado pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno. Ele tem liberdade. Inclusive, se você assistir essa comunidade da Mihai, você sabe que eu vi até um dia, ele colocou uma música, ó, judaísmo tradicional conservador, tá? Ele colocou uma música da Mercedes Sosa, uma música secular, tá? Ele colocou lá o rabino formado, yeshivá, não sei quantos anos que ele tem de estudo dentro do judaísmo. Ele colocou uma música secular, uma música linda, que falava de bondade, de misericórdia, solidariedade e tal, mas ele colocou dentro do serviço uma música secular. Quer falar alguma coisa, Marcos? Então, não vamos ficar só fixo naquilo. A gente tem a estrutura básica, né, do serviço, e aí a gente pode acrescentar. Até porque dentro do Sidur tem muita música. A gente não canta todas. A gente canta apenas algumas.
Tá? A Leocádia, eu desativei aí porque tá dando um ruído, mas quando você quiser falar, só ativar, tá? Pode falar à vontade. Então, o que que acontece? O que que acontece? Tenha liberdade, tá? Tenha liberdade no eterno. Lá nos Estados Unidos, tem sinagogas que é tudo em inglês. Entendeu? Eu acho interessante, eu acho que eu gostei da Israel, é que você, a arqueologia de vocês é bastante musical, então isso aí me atrai muito. É muito bom. Eu acho que na arqueologia A música, ela mexe, ela derruba barreiras, ela mexe com a nossa alma. São três os objetivos, né? Primeiro objetivo é o objetivo mais simples, que é o objetivo mnemônico, da memória. Você grava muito mais uma letra se ela é cantada, né? O segundo objetivo é tornar o serviço mais agradável. E o terceiro objetivo é o objetivo espiritual, porque na música, né? Muitas barreiras são derrubadas, você se eleva até o eterno de uma forma muito mais fácil. Às vezes quando termino o serviço aqui, eu agradeço tanto, eu falo, eterno, obrigada porque você criou a música é algo tão maravilhoso, né? A gente viaja em cima da música, ela nos leva mais longe, né? é interessante que nos serviços de vocês não dá vontade de terminar, não. Você entrar pela noite adentro, se motivar, porque é tão cansado, tanta respiração. Não dá vontade de parar. Ele é. Muito nos inspira e eu me vejo muito feliz. Ele é. É verdade. Quando eu comecei a caminhar, eu não tinha isso. Uhum. O que você falou é muito importante isso. Fica mais difícil online, né? Inclusive a minha luta aqui, sempre quando a coisa era no presencial, é fazer as pessoas entenderem isso,
que na verdade o cantor, o Razan, ele está ali na frente não para se apresentar, ele está ali para levar a congregação a todos juntos adorarem, né? Ele é o que faz o bom líder, né? Em vez dele ficar na frente dando ordem, não, ele vai junto e leva todo mundo junto, porque é uma coisa para todos participarem. Por isso que a gente coloca as letras, né? Eu não sei se vocês já viram no comentário, cada canção, cada oração, a gente coloca as letras, que é para você cantar junto, para você entrar junto. Você falou uma coisa muito importante, porque na verdade, o sentido profundo do serviço judaico é o seguinte: pessoas que se colocam juntas para orar juntos, orações e salmos que por acaso, né, por uma questão mnemônica de ser agradável e de fluir melhor espiritualmente, são cantadas. Esse é o sentido do serviço judaico. Pessoas orando junto. Então, o importante é participar mesmo, é cantar junto, é falar junto, é estar ali inteiro. Olha a Kavaná, né? Estar ali inteiro, não apenas assistindo. Tomar para si a responsabilidade de construir, eu falo muito isso, construir um edifício espiritual naquele momento. E outra coisa, se você parar para pensar, o serviço, ele é uma ministração, é que nem a Amidá. A gente vai ver a Amidá, que é a oração, né, Shmoneh Esrei, as 18 orações, na verdade agora 19, mas são 18, ela vai ponto por ponto trabalhando a nossa alma. Então, na verdade, as canções do serviço, as orações do serviço judaico são uma ministração que vão trabalhando cada aspecto da nossa alma, vão nos libertando passo a passo durante o Shabat. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência aqui, é demais. Eu falo assim, serviço antes de qualquer um é para mim, porque eu entro de um jeito e eu saio de outro. Se eu entro bem, eu saio maravilhosamente bem. Se eu entro mais ou menos, eu saio muito bem. É sempre um upgrade. Cada Shabat é um upgrade do serviço, né? Eu acho que vocês sentem isso aí também na comunidade do caminho, né? Vocês devem sentir isso também durante o serviço. É algo assim maravilhoso. Miguel, na sua congregação também, né? Mesma coisa. Fala. Uhum. Não, no Sidur tem várias orações em aramaico. O Igdal é em aramaico. Tem uma oração aqui do Shabat também, que é aramaico, que fala sobre o Shabat, sobre a unicidade. Que o Shabat se une ao Eterno, e esse é o mistério da unicidade, que vários são um, que é uma oração messiânica, né? Então tem várias orações em aramaico aqui também, não é só hebraico, tá? É. Você viu, né, ele falando hoje? Muito engraçado pra gente. Parece um árabe. Mas a linguagem litúrgica. É. Aqui, ó, vou falar nela hoje, se der tempo, né? Muito bom, né? Muito bom.
Com certeza. Interessante que eu estava lendo na Peshita. Eu vou até falar sobre oração, falar isso agora. Aqui, eu falo sobre Ah, oração é. aqui. Eu vou falar aqui a oração do Pai Nosso em aramaico. A gente fazer uma canção com a oração do Pai Nosso em aramaico. Estou pensando aqui em pedir ao Eterno uma inspiração para compor hoje aí a oração do Pai Nosso em aramaico para a gente introduzir dentro do serviço, né? Porque é muito lindo e é muito importante. E tem na Peshita, né, a oração do Pai Nosso em aramaico. Inclusive está transliterada. Eu vou falar, ó, tá no finalzinho daqui. Mas aí o que acontece? O centro do serviço judaico e a linguagem litúrgica judaica, na verdade, é o hebraico, né? Com alguns acréscimos em aramaico. A nossa herança musical como sinagoga veio da BTY, do Eduardo Stein. E que depois eles modificaram e a gente manteve mais que eles. O serviço lá eram 3 horas, tá? 3 horas, numa salinha pequenininha, em torno da Bimá. Todo mundo ficava de pé em torno da Bimá, um em cima do outro, durante 3 horas, cantando essas canções. E a gente não cansava, era demais. Sabe? Era tanta unção, era tanta alegria. Tinha muitos homens cantando, e aí aquelas vozes masculinas pesadas assim, sabe? Pessoal que sabia cantar bem. É o Ludwig Goulart, né? Que é um grande músico. Depois eles modificaram e aportuguesaram mais o serviço, eles entraram numa outra linha. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o que tem muito lá são músicas assim que você canta primeiro em hebraico e depois a tradução em inglês. Tem muito isso. Eles musicaram tanto o hebraico como o inglês. Eu acho isso uma coisa muito legal, né? Porque você associa o hebraico ao português, né? No nosso, isso é muito legal, muito legal. Não, em português. Nós cantamos, fizemos a versão em português aqui do Shalom. Ah, passa para mim que eu quero cantar isso em português. Mensageiros do Shalom, mensageiros do Altíssimo. Olha que lindo. O Supremo Rei dos Reis, Olha, muito bom, muito bom. Aqui no nosso serviço, a gente costuma cantar em hebraico e depois eu falo a tradução, né? E faço uma introdução à próxima música para dar um encadeamento de acordo com o que o Eterno me inspira e tal. Então a gente tem essa liberdade poética para introduzir músicas em português, para escolher, né? A gente tem muito mais músicas do que as que a gente canta, né? Por uma questão de tempo, a gente não canta todas. Tem Mica Morra, tem várias. Depois, um dia, se vocês quiserem, a gente passa esse duo todo com vocês. Isso aqui é para dar uma visão geral, né? Mas centralidade do serviço judaico, Shema e Amidá, tá? Até o serviço judaico antigo, lá no comecinho, ele era só Shema e Amidá. Depois foram agregando outros elementos ao serviço, tá? Então, vamos lá.
Oração judaica, 2 tipos. As orações escritas do Sidur e a Hitzbodedut, que é a oração pessoal. E que os rabinos dizem que é a melhor forma de você adquirir santidade. A oração do coração, num lugar isolado, no quarto, na natureza, a pessoa derramando o coração para o Eterno em voz alta, de forma totalmente espontânea. É essa oração que a gente faz na segunda-feira e na quinta-feira, né? A gente faz exclusivamente, quase que exclusivamente, orações espontâneas. A gente trabalha em oração, a gente intercede. Mas eu vou falar mais sobre isso, tá? O que acontece? Como se chamam os horários, os grupos de oração? A gente tem Shacharit, né? Shacharit é o serviço da manhã, ou a oração da manhã, que vem de Shahar, que é a luz da manhã, tá? O Shacharit, ele deve sempre terminar antes do meio-dia, é o ideal, tá? A gente tem a Mincha, que são as orações da tarde. Gente, se o Google Meet cair, porque o Google Meet agora está caindo com 1 hora, tá? Isso aqui está planejado para ser 1h30. Se vocês puderem, eu vou mandar um novo link lá nos grupos, vocês entram de novo, tá? Então, vamos lá. Mincha, orações da tarde, tá? Que são para... Era as orações da oferta de farinha. Então, Mincha, oferta de farinha, tá? E geralmente elas aconteciam às 3 da tarde, 15 horas, tá? E tem Arvit ou Mariv, que quer dizer anoitecer, que é as orações do anoitecer, do término do dia, né? Do final do dia. Oração do começo, do meio e do final do dia. E em algumas ocasiões especiais, tinha orações adicionais, que é Musaf, que quer dizer adicional, tá? Elas são recitadas no Shabat, nos feriados, né? Nas grandes festas, e no Rosh Chodesh. E tem uma oração muito especial, quem fez o Kippur com a gente, Cláudia já estava, né? Cláudia Regina já estava no Kippur com a gente, que é a Neilá, que é a oração de fechamento, que ela é só no Kippur, na hora que o sol começa a declinar, né? Por que fechamento? É porque eles dizem que nessa hora que as portas da misericórdia estão se fechando. Então é a última oração do Kippur, que se chama Neilá. Essas são as orações com seus respectivos nomes, tá? E aí, aquilo que a gente falou em tempos mais recentes, essas orações, primeiro, elas eram só recitadas. Algumas sinagogas ortodoxas, elas só recitam num canto. Mas, ao longo dos séculos, né, principalmente a partir dos anos 1200, 1300, 1400, os rabinos têm composto melodias, poesias e canções para o Eterno. Exemplo, Ana Bekoar, né? Lechadodi, não são salmos, são canções para o Eterno. O Avarahaman, né? O Lechuneranená já é um salmo. O Mismor Shiro Ladonai Shirradá já é um salmo. Adonolam é uma canção, não é um salmo, né? É uma poesia para o Eterno. Então, dentro do serviço, a gente alterna os salmos com orações. Tem orações assim lindas, 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 lindas. E a Amidá? A Amidá são orações, basicamente. Na Amidá são as várias bênçãos, né? Então, Amidá, nome da Amidá, Tefilat Amidá, que quer dizer a oração feita de pé. É uma oração que, em geral, você faz de pé. Aqui a gente não faz a Amidá completa, a gente canta algumas canções da Amidá. A gente fazia, sempre assim, uma vez por mês, a gente fazia a Amidá completa. A gente quer voltar a fazer. Mas no Kabbalat Shabbat é uma coisa mais rápida, assim, então, em geral, a gente não faz Amidá. No Shacharit, a gente faz Amidá. Licença poética para Amidá. Você pode falar algumas coisas, cantar algumas coisas, mas dentro da ortodoxia, tá? A Amidá, ela é feita de pé, voltada para Yerushalayim, tá? Pés juntos. E você fala, me dá com uma voz muito baixa, murmurando, como Ana orava no templo pedindo por um filho, que aí Samuel veio, né? E ela está em todos os sidurim judaicos. Vou ler aqui um pouquinho da Amidá para vocês. Por exemplo, quem tiver o sidur azul, está na página 65. Uma Amidá normal de um dia normal, né? Então ela fala o seguinte: Eterno, abre meus lábios, a minha boca proferirá o teu louvor.
Bendito sejas tu, nosso Deus, Deus de nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, o grande. Lembra-te de nós, ó Rei, Auxiliador, Salvador, Escudo. Bendito sejas tu, eterno. Tu, eterno, és poderoso para sempre. Tu ressuscitas os mortos e és potente em salvar. Não vou ler a Amidá toda, porque ela demora assim, uns 10 minutos para ser lida toda. Mas, em geral, no serviço, as pessoas leem em voz baixa, tá? A estrutura dela, não sei se está dando para vocês lerem aí, mas vocês abrirem. Então, aqui estão as 19 bênçãos. Depois eu vou passar o PDF para vocês, tá? As 19 bênçãos da Amidá, e ela passa mais ou menos por tudo. Então, a primeira bênção, louvor a Deus como Deus dos patriarcas, o Deus da história. Depois, a bênção dos poderes, oferece louvor a Deus por seu poder e força, ele é aquele que ressuscita os mortos. A terceira oração, louvor pela santidade de Deus. A quarta, pede a Deus para que conceda sabedoria e entendimento, ele como doador do conhecimento, né? Biná, Hormá. Depois tem Techuvá, pede para ajudar os judeus a voltarem a uma vida baseada na Torá. A sexta, oração de perdão, pede perdão pelos pecados e louva o Eterno como Deus de perdão. Eu costumo me basear na Amidá para fazer as orações, tá? Depois, a sétima, redenção. Oferece louvor ao Eterno como Salvador do povo. Aí vem a oração de cura, refuá, né? Pede ao Eterno para curar os enfermos. Depois, a 9, vem a bênção dos anos. Pede a Deus para abençoar os frutos da terra. E pede a Ele por um ano de prosperidade. A 10, a bênção da diáspora, ou seja, do povo fora de Israel, né? Pede ao Eterno que traga os judeus dispersos do exílio para Israel. A 11, a bênção da justiça. Pede para restaurar os juízes justos, a justiça. E aí, gente, chega a 12. E a 12 é problemática. A 12, nós que cremos que Yeshua é Mashiach, nós não devemos orar a bênção número 12 da Amidá. Por quê? Essa bênção ela foi introduzida posteriormente em oposição aos cristãos, em oposição aos messiânicos. Então, quem é messiânico não faz a 12, tá? Por quê? Porque ela fala o seguinte: pede a Deus para destruir aqueles em seitas heréticas que difamam os judeus e que atuam como informantes dos judeus, tá? Então, nesse caso, a 12, você não ora, que fala assim, que para os caluniadores não haja esperança, que os hereges sejam prontamente aniquilados, que os inimigos do teu povo sejam extirpados, e os malvados destroçam, os quebram, os oprime, os abate, os humilha, os domina. Bendito sejas tu, eterno, que quebras os inimigos e dominas os malvados. Na verdade, é uma bênção que vai contra o que Yeshua falou para a gente amar os inimigos, tá? Então, a 12, quem crê em Yeshua não ora. E mesmo muitas sinagogas conservadoras e reformistas que têm uma visão mais agregadora, né? Mais de receber a todos dentro do judaísmo que elas praticam, eles não fazem a bênção número 12, tá? Depois vem a 13, pede ao Eterno que tenha misericórdia dos que confiam e apoio para os justos. A 14, pede ao Eterno para reconstruir Jerusalém, tá? A 15, pede ao Eterno para trazer um descendente do rei Davi, que será o Messias, né? No caso, a gente pede pela volta de Mashiach. A 16, pede ao Eterno para aceitar as orações. A 17, pede ao Eterno para restaurar o serviço do templo. A 18, ação de graças, agradece o Eterno pela nossa vida, alma, milagres, pela resposta às orações. E a Sim Shalom, que é a 19, né? A gente canta ela muito. Sim Shalom Tová Uvracha, Hain Hen Vachesed Verahamim. Sim Shalom Tová Uvracha. Miguel conhece, né? É uma oração pela paz, bondade, bênçãos e compaixão. Então, essas são as bênçãos da Amidá, que estão no Sidur. Só pegar no Sidur e ir seguindo. Várias delas são cantadas, tá? Muitas delas são cantadas. Eu vou pedir ao Jair. Fala, Shaul. Nós vamos ser desconectados em 2 a 3 minutos já. Eu vi aqui. Então, quando desconectar, eu vou mandar se vocês puderem, vocês podem. O que vocês preferem? Mais meia horinha ou preferem semana que vem que eu continue?
Mais meia horinha? Tá bom. Aí eu vou mandar o link de novo para vocês, tá? Fala. Não, é uma maldição, na verdade, né? Pois é. Então, a 12 eu recomendo que ninguém faça a 12, tá? Inclusive os rabinos messiânicos, nazarenos, etc., recomendam que ninguém faça a 12. Exatamente, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Vou desligar aqui e vou mandar o link de novo, tá? Estudos. Meu celular tem que estar conectado. Chegou? Vamos lá para a próxima. Compartilha aí, por favor, todo mundo. Peraí. Eu botei feijão no fogo. Robson! Robson, entrou primeiro. Tá complicado essa questão do... Porque outro dia o pessoal clicou no mesmo link e entrou de novo. Hoje eu preferi botar outro link porque muita gente não conseguiu entrar de novo, entendeu? Aí alguns entraram, outros não, aí ficou meio complicado. Enquanto eles não entram, vai verificando aí, Davi, por favor. Enquanto eles não entram, você tem alguma pergunta? Como é que tá? Então, sobre a... Fala. Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. Muito boa pergunta essa. O Robson perguntou, gente, sobre a questão do Shema, né? Que tradicionalmente, quando você vai falar o Shema, você coloca a mão assim, né? Você coloca a mão sobre os olhos. A gente vê nas sinagogas, né? Por que você coloca a mão sobre os olhos? Para mostrar ao Eterno que você não é digno de olhar para Ele. Eu vou falar uma coisa particular minha. O que eu faço? Não sei se vocês já repararam. Quando eu faço o Shema, eu olho para o alto na hora do Shema. Por que eu olho para o alto e eu falo com Ele? Eu falo, por Mashiach e Yeshua, pelo sangue de Mashiach, hoje eu posso olhar para você. Sempre que eu faço Shema, eu falo isso com Ele, né? Então, isso é uma tradição que as sinagogas messiânicas copiaram do judaísmo tradicional e que, a meu ver, isso é minha opinião particular, tá? Na sinagoga messiânica, que crê que Yeshua já pagou pelos nossos pecados, já nos fez filhos, né, do Eterno, eu creio que é uma coisa que não cabe mais, mas que é para cada um discernir como preferir fazer, tá? É isso que você queria saber? É interessante, você tocou num ponto interessante, que é a questão da movimentação, né, dentro do serviço, na hora da oração. Você já deve ter reparado nas sinagogas ortodoxas, né, que tem a movimentação para frente, para trás, para um lado e para o outro. Na própria hora da Amidá, Miguel, gente que entrou agora, ele fez uma pergunta muito boa. A questão do Shema, por que a gente bota a mão assim, né, em cima dos olhos na hora do Shema? Isso é algo que eu creio que não cabe, né, dentro das sinagogas messiânicas. É algo que simboliza o nosso pecado, a nossa
a indignidade de olhar para o eterno. Quando eu faço o Shema, eu olho para o alto, eu falo, graças a ti, eterno, por Mashiach e Yeshua, que me permitiu que eu olhe para ti diretamente, porque o véu do tempo se rasgou, entendeu? E aí eu estou falando da outra movimentação na hora da reza judaica, né? Que as pessoas fazem assim, para cima, para trás. Fala, Shaul. Pergunta para você, porque é interessante essa colocação da Antônia. Aham. No nosso caso, nós fazemos lá, Aham. a gente fala como faz Uhum. Essa questão. Essa questão é uma questão importante. A questão do talit, né? O sentido do talit é a cobertura do eterno. Tá? Nós subjugarmos ao eterno. Tá? Muitas mulheres também aqui na congregação, se você não está com a cabeça, a mulher que não está com a cabeça coberta, ela também coloca um véu, né, um chale, alguma coisa, né, cobre a cabeça, né, simbolizando nós estamos submissos ao eterno, nós estamos concentrados naquilo. Já, pelo que eu li, estudei, que os rabinos me explicaram, a questão do tampar os olhos é a indignidade de olhar para ele por causa dos nossos pecados. Então, são duas conotações diferentes, tá? Essa questão do ajoelhar é uma questão muito importante também. Judeu se ajoelha para orar, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, a Sara, alguns já conhecem aqui. A Sara, ela veio de uma sinagoga conservadora, né? Não messiânica, ela é de família judaica, tradicional. E um dia ela falou assim: judeu não se ajoelha. Porque judeu não se ajoelha. Judeu se ajoelha, sim, está na Torá. Você pode ver na passagem que Eliezer foi buscar lá a esposa para Isaac, né? Quando ele conseguiu, que ele viu o sinal, né, da fonte de água e tal, está escrito explicitamente lá que ele se ajoelhou e agradeceu ao Eterno. Durante o serviço judaico, tradicionalmente, isso é recomendado que seja também assim na sinagoga messiânica, nazarena. Por quê? Para não escandalizar os judeus, tá? Não existe o ajoelhar-se, não existe o prostrar-se, embora o judeu se prostre na hitbodedut, na oração pessoal. Existe o dobrar os joelhos, não sei se vocês já viram. Na própria Amidá, toda vez em que o nome do Eterno é mencionado, né? Baruch, Shem Kevod e tal, dobra-se o joelho e depois se inclina. Primeiro dobra o joelho, depois se inclina, simbolizando, eu não coloquei não, simbolizando se prostrar diante do Eterno, se ajoelhar diante do Eterno. E na oração da Amidá tem uma outra coisa que é muito interessante. Não sei se vocês já viram no Sidur, que está escrito assim na Amidá, logo antes da Amidá, deixa eu ver se está aqui. Que você dá 3 passos para frente e 3 passos para trás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aí os cabalistas usam muito isso. Os rabinos cabalistas, eles usam muito isso. Outros rabinos também usam muito isso. O que simboliza esses 3 passos para frente e depois os 3 passos para trás? Simboliza você estar entrando num âmbito espiritual diferente, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo do judaísmo. O judaísmo traz para a materialidade, para atos físicos, aquilo que é espiritual. Por que o judeu se movimenta quando ora? Segundo a tradição judaica, são 2 razões que eles apresentam. Uma das razões é porque o judeu tem que orar inteiro, kavaná. Então, ele ora não apenas com a mente, mas ele ora com o corpo também, tá? E a segunda explicação, que é uma explicação tradicional ortodoxa, é que ele orando assim, ele afasta os demônios de perto dele. Isso é uma explicação tradicional judaica
Não concordo muito com isso, mas assim, essa coisa de você orar inteiro, de você orar se movimentando, de você dançar, né? Vocês dançam aí, Shaul? A gente dançava muito aqui, quando não tinha pandemia, a gente dançava muito. A primeira sinagoga que eu frequentei lá nos Estados Unidos era a coisa mais linda. As cadeiras eram para trás e aí tinha duas rodas. Uma roda de quem sabia dançar e uma roda de quem não sabia, e tinha os líderes da dança, né? E os cânticos eram com dança judaica, era a coisa mais linda. E isso também é bíblico. Você vê que David dançou adorando o Eterno, louvando o Eterno, né? Então, as sinagogas, vocês veem esses vídeos das sinagogas racídicas, né? Aqueles homens todos dançando em louvor, adoração ao Eterno. Isso é o adorar por inteiro, tá? Existe essa movimentação, essa questão dos gestos, dos atos, isso aí existe muito dentro do serviço judaico, da oração judaica. Então, isso, gente, relativo a Marcos, que bom que você voltou. Isso relativo à questão do serviço judaico, a questão da oração comunitária e baseada no Sidur, tá? Depois eu recomendo a vocês podem ver também na internet, quem não tem Sidur, todo mundo tem Sidur? Alguém não tem Sidur aí? Tem Sidurim na internet, eu vou mandar um link lá no grupo de estudos, vou mandar o link do Sidur em PDF, né? Aí vocês podem ler a Midá toda e ver, vocês veem que é uma questão, é bem completa, né? Ela é bem completa, ela aborda tudo que você tem que abordar numa questão de oração, intercessão, etc, tá? E aí a gente tem o outro tipo de oração, que é a Hitzbodedut, que judeu também ora, tá? E que é amplamente preconizada dentro do judaísmo, mas que, infelizmente, muitas dessas sinagogas que tem por aí, dessas congregações, que querem, antes de qualquer coisa, não é adorar o Eterno, é se opor à igreja evangélica, né? É uma guerra santa. Não é louvor e adoração eterna, não é vontade de fazer a vontade do Eterno, é oposição à igreja evangélica. Tudo que é cristão não presta. Então, muitas dessas sinagogas, elas se omitem em relação a essa questão que é profundamente judaica, que é a Hitbodedut, tá? Que é a oração do coração. Hitbodedut quer dizer autorreclusão, quer dizer você se fechar em si mesmo, no seu mundinho. É uma oração judaica espontânea. Esse termo ele ficou muito conhecido por causa de um grande rabino. Gente, eu sou apaixonada por esse rabino. Pesquisa esse rabino. Rebbe Nachman de Breslav, tá? Ele viveu de 1772 a 1810. Olha só, ele morreu com 38 anos. Ele morreu jovem, mas ele deixou uma obra enorme, deixou um legado enorme. Os ensinamentos dele foram muito, muito profundos, muito maravilhosos, tá? E aí, é uma oração não estruturada, espontânea e pessoal, de oração, meditação, para se estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com o Eterno, tá? Mas não foi só ele, não, rabinos medievais também. E aí eu estou citando aí uma lista de rabinos que falaram da Hitbodedut, tá? Abulaf, Gigatila, Moshe de Leon, Cordoveiro, Isaac Luria, Jaime Vital e outros. Se vocês tiverem um tempinho, pesquisa a vida desses rabinos, vocês vão ver. Gente, é muito incrível, tá? O Baal Shem Tov também, que foi o que criou o Hassidismo, né? Encorajando a santidade. Ele encorajou os discípulos próximos a encontrar a Devekut, né? Falei sobre a Devekut, por meio desse tipo de oração. Shalom, querida, Shavuot, você tem uma semana muito boa. O Rebbe Nachman de Breslav também escreveu muito sobre essas práticas e falou que elas eram praticadas pelos antepassados do judaísmo. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, os discípulos, os líderes da Torá de cada geração, eles praticavam a Hitbodedut, tá? Isso, gente, judaísmo tradicional, a gente não está falando de cristianismo, então a Hitbodedut, ela é judaica. Alguma pergunta? E eu vou terminar hoje com isso, com como que funciona a Hitbodedut. E aí na próxima aula a gente já vai falar sobre o que Yeshua falava em termos de oração, a oração do Pai Nosso, e aí a gente já entra na Tzedaká, que é um assunto mais curtinho do que
Avodá, a gente já entrou em muitos de Avodá, acho melhor entrar em Avodá primeiro, que é o serviço, né? Porque o Avodá está muito ligado à oração. Qual o método da Hitbodedut? Falar com o Eterno de maneira informal, tá? O Rebbe Nahman dizia que o melhor lugar é na natureza, sair para a natureza, para um jardim, mas que podia ser dentro do quarto também, dentro de casa, mas sempre num local silencioso e solitário. Mas ele falava que quando você estava na natureza, que a natureza amplifica o poder e o alcance da oração. Alguém já teve uma experiência assim? De orar na natureza e sentir que o Eterno está ouvindo mais, que a oração está melhor? Eu já tive, gente, é maravilhoso isso. Eu vou lá para o sítio, lá para o alto do morro. Davi, a gente tem um lugar específico lá para orar, né? Lá no sítio, é muito bom. E também ele falou sobre oração no meio da noite, tá? Que no meio da noite também você tem silêncio, você tem isenção de atividades, né? E o Eterno ouve, né? Tem até um salmo que fala, né, que nas madrugadas o Eterno ouve a oração. E aí o que acontece na Hitbodedut? O Rabino Nahman falava assim, tá? Ele falava assim: acende uma vela e enquanto essa vela estiver queimando até ela acabar, você vai se obrigar a estar naquele quarto falando com o Eterno da maneira mais emocional possível. Porque a vela, né, naquela época nem todo mundo tinha relógio e tal. O que eu faço? Eu marco, boto lá no meu celular, boto um horário, boto um alarme, meia hora de Hitbodedut, né? E quando tocar o alarme, eu paro. E aí, como você faz? Você vai abrir teu coração, você vai reclamar, você vai falar de todos os teus problemas, você vai chorar, você vai gritar, você vai se jogar no chão. Ele diz que a gente deve fazer isso da maneira mais emocional possível, mais inteira possível, tá? Na própria língua, descrevendo pensamentos, sentimentos, problemas, frustrações, desejos, sonhos, conversar com o Eterno como se ele fosse seu amigo, tá? Inclusive, ele falou o seguinte: não tem nada que você não fale com o Eterno. Fala da sua intimidade, fala dos problemas do seu casamento, fala de problemas financeiros, fala de tudo, tá? Fala de negócios. É para você abrir tudo para o Eterno nesse momento. Até, inclusive... tefilim é outra história muito importante, muito importante. Eu vou falar sobre os tefilim no capítulo da Avodá, que eu falo de todos os objetos importantes no serviço, na tefilá, na Avodá. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá? É muito interessante que eu vou falar sobre tefilim. Eu não vou falar agora por falta de tempo e porque é um assunto assim muito grande. Semana que vem, se o Eterno assim quiser, eu vou falar sobre tefilim. Você faz umas perguntas ótimas. Então, essa oração, gente, é muito importante nós, porque eu estou vendo aqui, não tem ninguém de banco aqui. É todo mundo que tem chamado, é todo mundo que quer se aprofundar com o Eterno, é todo mundo que quer viver uma vida espiritual. Olha lá o Shaul, olha lá. Olha lá, você pergunta de tefilim, olha lá. Tefilim no braço esquerdo, tá, gente? O braço do leve, o braço do coração, tá? E o tefilim tem a ver com o Shema, mas não vou falar mais não. Não vou falar mais não, senão... Você quer falar, Shaul? Gente... Nós temos muito para aprender com o nosso irmão e tudo tem um significado, um forte significado dentro do mas o melhor de tudo isso Uhum. Isso. Deixa eu te perguntar só uma coisa, Shaul. Você sente diferença quando você ora com tefilim e sem tefilim?
Olha que legal! Que legal! Vamos falar na próxima, ter Felipe, senão daqui a pouco vocês não vão, o pessoal não vai mais assistir a aula, fala demora demais. Mas eu ficaria falando aqui 3 dias, né? Tem que me controlar, a gente tem que se controlar. Foi como na reunião das mulheres, né? Já era 10h15, quase 10h20, a gente falou, não, temos que parar, porque senão vai virar vigília, né? Então, Marcar umas visitas aí com a gente, porque olha, as Cristina Mendes, as duas, depois vem também a praça. Agora, você está falando sobre adorar o livro, né? Olha, quando eu estou diante do fim da lua, de uma floresta, é outra coisa. agora, eu queria te perguntar, eu não sei se isso aí já está. Tipo de detalhes, né, ligados ao judaísmo. E eu, por exemplo, conheci os tempos, A gente, pedido a você. isso é um ponto muito importante, sim, sabia? Pra gente, até nem tá nesse guia, eu vou inserir isso aí, sabia? É um ponto muito importante a gente falar. Por quê? Porque o judaísmo ele tem muitos símbolos, né? Muita simbologia. Por exemplo, né? Isso eu vou falar na foto. Você beija a Torá no cortejo da Torá. Isso vai te trazer bênção pelo fato de você estar beijando a Torá? Não. É a simbologia do respeito e do amor que você tem pela Torá. E do respeito e amor que você tem. Pois é. Por exemplo, né? O judaísmo faz assim, por exemplo, se você tem uma Torá, a Torá cai no chão, depois você vai e beija a Torá, né? É, o colocar o defilim, a mezuzá, que fica nas portas, ela protege a sua casa? Não, quem protege a sua casa é o Eterno. Então, a Ramsa, né? No meio dos ortodoxos, dos cabalistas, né? Aquela mão. Então, o que acontece? Existem recursos mnemônicos que o Eterno coloca para a gente se lembrar dele, se lembrar da santidade, trazer a fisicalidade, conceitos espirituais, tornar o judaísmo mais lúdico, se tornar um ponto de contato para a nossa fé, para o nosso pensamento, que erroneamente, isso tem muito dentro da ortodoxia, é transformado em superstição, né? A lã vermelha em torno do pulso, né? Aquela lã que eles envolvem no símbolo no túmulo de Raquel, a coisa das pessoas irem orar nos túmulos dos homens santos, né? Tudo isso, muitas vezes erroneamente, é transformado em superstição. Isso não faz parte do verdadeiro judaísmo. E principalmente não faz parte do judaísmo de Yeshua HaMashiach, tá? Então, a gente não pode confundir atos proféticos, cor, ludicidade, vida, pontos de contato para a nossa fé, ou seja, coisas que o Eterno traz para o físico, né? Como as festas, os elementos do serviço, né? A Torá, Tefilim, Talit, Kippá, Mezuzá, né? Que tem no templo, na casa. São, na verdade, recursos visuais, mnemônicos e de compreensão para colocar no nosso subconsciente conceitos espirituais e não para se tornarem superstição, que erroneamente se torna superstição. Tem uma passagem que é muito interessante, que é a questão da serpente de bronze, né?
a serpente bronze no deserto. O que aconteceu? Isso ilustra perfeitamente essa questão. O povo murmurou, vieram as serpentes abrasadoras, picaram, aí o Eterno ordenou a Moshe que construísse uma serpente bronze, né, que até tipifica Mashiach, e que essa serpente fosse colocada em cima de um pau, do madeiro, e quem olhasse para ela seria curado. Lembra disso? Só que depois, mais tarde, não me lembro quem, você lembra quem, Charles? Ordenou destruir essa serpente, porque o povo tinha começado a adorar essa serpente como ídolo. A mesma serpente que até ordenou construir para que fosse um ponto de contato para cura, né? Apenas um ponto de contato para cura, o povo começou a adorar. É o que acontece muitas vezes na superstição judaica. Então a gente não pode se confundir nem se deixar levar por isso, porque isso é um perigo. Na verdade, isso é um perigo. Fala. Tem muita dificuldade de fazer diferença nas questões. Essas questões são pedagógicas. Com certeza. Mas elas têm um poder de ensinar. A pessoa está saindo da onde ela passa por um caminho, porque ela tem a tendência de ela adorar. E o Criador, no nosso caso, sempre nos admite essa questão da idolatria, esse ponto. Então, é uma coisa impressionante. Só uma mulher, uma mulher, assim, a tendência de adorar tudo que é errado. Se você se perder essas coisas, você vai ter problemas, porque, na verdade, esse nome aqui, em espírito e em verdade. Exatamente, exatamente. Esse é um perigo muito grande do judaísmo, tá? Eu costumo falar que fazer techuvá é como andar na corda bamba, porque você tem que se manter focado nas coisas de centro. E para nós é muito mais fácil a gente focar na fisicalidade, naquilo que é cartesiano, e não no amor, verdade e justiça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele centralizou tudo lá no templo, né? É impressionante. A ideia é essa, é você ir ao centro, ir às coisas de centro, sair da periferia, porque ou você olha, não tem opção, ou você olha para a periferia ou você olha para o centro. E o centro é o eterno. Então, tudo aquilo que é material é o que o Charles falou muito bem, é didático, é lúdico, é um ato profético, é para te fazer entender de forma simbólica, né? É igual, por exemplo, eu estava lendo Zohar, né? Então tem assim, as visões que o Rabino teve, tudo simbólico. E muitas vezes a gente quer pegar o que é simbólico e trazer para a realidade, achar que é real, e não é. Transformar um símbolo, por exemplo, como a mezuzá, porque a mezuzá, na verdade, a gente já está entrando na próxima aula. A mezuzá, na verdade, o que ela é? Ela é uma simbologia do Shema. O certo, né? O que a gente tem hoje? A gente tem uma mezuzá, que é um objetozinho, que a gente compra um pergaminho caro, escrito por um sofer, um escriba, né? Coloca ali dentro, o Shema escrito por um escriba,
cola na sua porta, tem que ser inclinado para dentro, não pode ser inclinado para fora, tem que ser no umbral direito, não pode ser no esquerdo. Olha quanta regrinha, né? Mas o que a Torá fala? Escreverás nos umbrais das suas portas e nas suas casas. Então, o que acontece? Se eu tiver coragem de romper com a tradição, o que eu vou fazer? E chegar lá na Torá, eu mesma vou pegar, vou escrever um Shema, como eu já fiz. Você também, né, Charles? Eu vou escrever o Shema e a minha mezuzá é o Shema que eu escrevi, porque o Eterno ordenou a gente escrever. E mais, olha só. Se a gente fosse seguir certinho o que está escrito lá, em vez de ir pela tradição, pela praticidade, o que a gente teria que fazer é o seguinte: pegar e cada um escrever, pintar na porta o Shema e os 10 mandamentos em português. Porque o objetivo ali de escrever nas portas era quando a pessoa entrava e saía, ela ler aquilo e se lembrar. E aí, isso se transformou numa caixinha que você compra lá caro na internet, um pergaminho que você compra que você nunca vê, que você nunca lê. E as pessoas não questionam isso, né? Então, às vezes, a gente tem que ir lá no fundo e ter coragem de romper com certos paradigmas inquestionados da tradição. E ir no sentido da coisa. Gente, eu que estou falando isso, a minha maneira de pensar, entendeu? A minha Cíntia, minha maneira de pensar. Então, os escribas, então, que ganham dinheiro escrevendo pergaminho, já pensou? Mas o ideal era isso, entendeu? O ideal é só que você escreveu o chamado a trabalho, né? Por exemplo, né? Na verdade, a gente deveria copiar todo o livro de Deuteronômio, se a gente fosse fazer certo o que está escrito na Torá. Então, tem determinadas coisas que ao longo dos anos foram se perdendo. Mas esse caminho da superstição e dessas regrinhas rabínicas é um caminho perigoso. Por exemplo, teve uma pessoa aqui, depois começou a seguir um rabino cabalista e tal, eu começo, não, porque você tem que orar às 3 da tarde, você não pode orar às 6 da tarde, porque a oração às 3 da tarde o Eterno escuta, a outra não escuta. O que está lá na Torá? Ele ouve a oração daquele que está em santidade, ele ouve a oração daquele que tem fé, ele ouve a oração daquele que persevera, ele ouve a oração daquele que se aproxima dele, ele ouve a oração do arrependido, aquele que está em pecado arrependido. Ele não espera santidade, ele espera amor, arrependimento para ouvir. Isso é o que a palavra nos diz. Aí vem esses rabinos cheios de coisa, né? Não, porque tem que ser 3 horas da tarde, senão não presta. E você acaba se perdendo nas minúcias e nos meandros das superstições, dos acréscimos colocados porque alguém achou isso. Então, é muito importante a gente ficar nas coisas de centro. O centro é Torá, Tanar, Brit Hadashah. A tradição é ruim? Não, a tradição é boa. A maioria das tradições, aquilo que eu falei na aula de Shabat, né? São atos proféticos. É legal você fazer a halá. É muito legal você fazer a halá, tá? Mas não é mandamento, é tradição. É muito legal você acender as velas de Shabat. Por quê? Porque te lembra, te marca, né? O nosso subconsciente é marcado por traumas positivos, negativos, por aquilo que a gente vê, toca, sente. A gente é muito sensitório. Então, não, vamos marcar a entrada do Shabat no ato profético. Vamos tornar o Shabat agradável, marcar a entrada do Shabat, acendimento das velas, tornar o Shabat um ato agradável, fazer a halá. Gente, o cheiro da halá no forno na sexta-feira à tarde é uma maravilha, já te traz aquela alegria do Shabat, você antecipa, né, o Shabat, você fala assim, opa, tá chegando, ai que bom, aí você come, todo mundo junto, você canta, você faz a bênção. Muitas tradições são boas, existem algumas tradições que não. Mas a maioria das tradições é boa, só que você não pode focar na tradição, você não pode focar em Talmud, você não pode focar em Zoa. A gente vai estudar, né, daqui a pouco, de modo bem objetivo, os principais livros do judaísmo. Então a gente vai ver Talmud, Mishnah, Gemara, a gente vai ver Zoa, a gente vai ver por alto, assim, a gente vai ver judaísmo nazareno, a gente vai ver Peshita de Tzadok, né?
A gente vai ver a Peshitta toda, Targumim, a gente vai ver o que são esses livros. Não vamos entrar no detalhe, porque o objetivo desse curso é dar uma visão geral e objetiva do mundo judaico, tá? E depois a gente vai ver as fases da vida judaica, nascimento, como é a gravidez. Por exemplo, vocês sabiam que a mulher não pode falar que está grávida até o final do 3º mês, segundo a tradição judaica? Gravidez, Brit Milá, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, casamento, morte, né, o luto, a questão do Olam Rabá. A gente vai terminar com o mundo vindouro, vai terminar no clímax, né? Mas, assim, essas coisas são muito legais, importantes da gente saber, para a gente saber, a gente se aprofundar, né, no sentido das coisas e conhecer o mundo no qual Yeshua Mashiach vivia. Você precisa fazer disso o seu foco? Não, isso não pode ser o seu foco. Seu foco tem que ser o eterno e as suas manifestações. Ruach HaKodesh e Mashiach. Fala. Eu também. Muito. Uhum. Isso. Em relação a algumas obrigatoriedades. Uhum. Eu, particularmente, muitas dúvidas. Que eu vou te falar, pode se aproveitar da gente, perguntar. Eu não sei tudo, eu tô longe de saber tudo, eu sei muito pouco, e às vezes eu fico com raiva de mim, que eu falo, gente, eu tô há 25 anos nesse negócio, eu sei tão pouco, né? Mas assim, a gente está à disposição, de coração. Agora, uma coisa que eu vi ao longo desse tempo todo é que é um processo, né? Quando a gente entra na Techuvá, a gente entra de cabeça e às vezes a gente radicaliza. E outra coisa que eu vi é que é muito uma questão de referencial. O Eterno foi muito bom comigo. Eu tive muita sorte, porque eu conheci o judaísmo messiânico e nazareno lá nos Estados Unidos. E é um judaísmo messiânico feito por judeus tradicionais. Então, não tem essa compulsão dos cristãos novos de mostrar que é judeu. Tem que mostrar que é judeu, tem que mostrar a judaicidade, né? E que erroneamente acha que mostrar a judaicidade é mostrar a ortodoxia. Quando aquele livro, o livro Judaísmo Nazareno, no primeiro capítulo, o Sadoc escreve uma coisa assim sensacional que ele fala, que a gente tem que... pega aí, ó. A gente tem que tomar cuidado com os sofismas de Roma, mas também tem que tomar cuidado, isso aí, com os sofismas do judaísmo rabínico da atualidade, que é herdeiro direto do farisaísmo, que era exatamente o judaísmo que Yeshua criticava. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas acham que você cumprir mitzvah, você mostrar ortodoxia, você mostrar tradição, quer dizer que você é judeu. E, em geral, são as pessoas mais fracas que acham isso e que pensam erroneamente que ser judeu é ser ortodoxo. Não é. Os ortodoxos, eu sempre enfatizo isso, gente. No começo do curso eu falei isso. Acho que Shaul estava lá, Regina estava lá. Gente, ortodoxia é 15% dos judeus religiosos. Não é 15% dos judeus, não. É 15% dos judeus religiosos.
tá? E a ortodoxia, na verdade, ela é vista como fanática e radical, desequilibrada, porque ao mesmo tempo que é extremamente zelosa em determinadas questões, ela falha em outras que são questões cruciais, que é o amor, que é a tolerância, que é o verdadeiro relacionamento com o eterno. A ortodoxia é cheia de julgamento, a ortodoxia é cheia de periféricos e muitas vezes falha em as coisas de centro. Tá? Essa é a realidade. Eu já tive experiência com ortodoxia. Lá nos Estados Unidos eu vivi perto de ortodoxos. Eu fiz faxina na casa de ortodoxos, tá? Eu fui faxineira nos Estados Unidos uma época, no começo que eu cheguei lá. E então eu vi de perto, eu vi por dentro como é. Eu vi o dia a dia como é. Quer saber como é? Assiste a série da Netflix Stiesel e você vai ver os paradoxos da ortodoxia. Enquanto que extremamente zeloso em determinados pontos é aquele fenômeno da figura e fundo, né? Coloca o foco em determinadas coisas e deixa as outras todas de lado. Então, coa o mosquito e engole o camelo. Então, eu posso falar por mim e eu posso aconselhar vocês. A ortodoxia não é um caminho a seguir. Yeshua não era ortodoxo, ele foi contra a ortodoxia. O caminho que nós temos que seguir é o caminho de Yeshua Mashiach. Esse é o caminho que nós temos que seguir, dentro de um equilíbrio, uma centralidade. É por isso, gente, que eu fico assim muito feliz, cara. Eu tô que nem você, Miguel. Eu agradeço o Eterno por ter encontrado o Tzadok, sabe? Ontem eu estava conversando com ele, cara, porque o equilíbrio que ele tem, a profundidade que ele tem, o estudo que ele tem, que permitiu a ele a se prender às coisas de centro e não ficar nos periféricos, não ficar nos... Fala. Olha que coisa maravilhosa. Comigo foi Jamil. O Tzadok gosta muito do Shaul, cara. Ele falou, eu gosto muito dele, ele é meu amigo pessoal. Eu amo o Shaul. Pessoalmente, mas o carinho que eu tenho por você, o carinho que a gente tem um produto tão grande, e eu vejo ele, usa muito o que ele faz, só não sabe muita vontade, muito conhecimento, como nós vimos agora há pouco, cada uma forma de seguir, diferenças, mas não são 100% como nós pensamos. As dúvidas do primeiro são as Uhum. continuar, nós vivemos as nações, a nossa produtividade, não acredito mais. Muita gente adora mas a ideia dele, Santa ele nos promove e chama depois do movimento sono, propósito muito mais importante que uma coisa mas instituições específicas. Então, amados, se vocês falam que vocês são privilegiados, eu sou mais de todos. E nós estamos trabalhando de praticar continuamente. Vivemos no que cada um de nós tem uma iluminação, essa iluminação é diferente. Respeitando. Colocar todos os crimes possíveis. Nós saberemos de forma plena tudo que o objetivo de uma certa forma.
Eu creio muito nisso, eu creio muito na unidade entre os diferentes. A gente teve uma experiência assim, muito boa aqui na sinagoga, porque a nossa congregação, ela é a única congregação judaica num raio de 150 quilômetros. Tem em Niterói, para quem conhece, e tem em Campos. Região dos Lagos não tem nenhuma sinagoga judaica tradicional. Então, muitos judeus tradicionais vinham, a gente saiu procurando, né? Onde tinha judeu, a gente saiu convidava para as festas e tal. E eles, mesmo não acreditando em Yeshua, eles frequentavam aqui. Agora, com a pandemia, ficou. E o Eterno me deu uma estratégia, porque para o judeu tradicional é difícil ouvir falar de Yeshua, né? E a estratégia que o Eterno me deu foi o seguinte: como tinha judeus que acreditavam, tinha judeus que não acreditavam, né? Eu fazia dois comentários a Paraxá. Eu fazia o comentário messiânico e eu fazia um comentário tradicional. E eu sempre falava assim, olha, como nós temos dois tipos, né, de judeus aqui, e a gente não quer impor desagradavelmente nada, nenhuma verdade pessoal a ninguém, eu fiz dois comentários. Se você que é judeu tradicional não quiser ouvir o comentário messiânico, você pode se levantar, sair, passear no quintal e dar um pulinho lá fora, né? E aí eu falava os dois. E nunca ninguém, porque eles são educados, porque eles me amam, nunca ninguém se levantou. Então, todo Shabat, eles ouviam falar de Yeshua quietinhos, sem se sentirem agredidos, sem se sentirem impostos. São meus amigos até hoje. A gente se fala. A Sara é minha melhor amiga. Assim, sem problema. Então, você pode conviver entre diferentes, porque é normal que a gente tenha pensamentos diferentes. Mas eu acho que a gente sempre tem, como estou falando agora para líderes, né? Porque eu creio que todos vocês têm algum tipo de liderança ou pensam exercer algum tipo de liderança. Eu creio que a liberdade sempre é o melhor, principalmente dentro do judaísmo. A gente já teve problemas aqui, por exemplo, Sara, por exemplo, veio de uma sinagoga conservadora. Então, para ela, a coisa mais natural no mundo era colocar um talite como mulher. E aí ela chegou aqui e colocou o talite. Aí teve os irmãozinhos que tinham acabado de sair da igreja evangélica e que começaram, não pode colocar talite, mulher, não sei o quê, eu não aceito. Não tinha nem 6 meses de judaísmo, não conhecia história, não conhecia nada. E aí você tem que contemporizar, você tem que fazer, estar no meio termo em relação a isso. Então, sempre a solução é a liberdade. Quer colocar talite? Deixa ela colocar talite, a gente não é ortodoxo. É isso que faz ela se sentir bem com o eterno. É lógico, né? Sempre dentro da ordem e decência, né? Não vai querer chegar aqui, fazer um reteté, começar a berrar, começar a sapatear, começar a gritar. Óbvio que não. Mas assim, porque o Eterno ele não está se importando com essas coisas, ele se importa com amor, verdade, justiça, tzedaká, solidariedade, com você estender a mão para o próximo. O Tzadok estava falando outro dia sobre isso, né? Sobre a mulher do orfanato. Ela é tão bacana, ela já salvou a vida de 1.500 crianças, pena que ela não cumpre Torá. E aí ele vira e fala assim, ela cumpre mais Torá do que você. Porque ela dedicou a vida ao amor. Então a gente tem que manter no centro aquilo que é do centro e na periferia aquilo que é de periferia. Isso é muito importante no caminhada Techuvá, tá? Para encerrar, gente, para não virar vigília, que é bem que eu queria. O Rebbe Nahman disse que a Hitbodedut, a oração do coração, ela deve ser praticada de maneira simples e direta, né? Então aquela coisa assim, bendito Deus, eterno Pai, nosso Criador, nós viemos aqui. Não, esquece isso, tá? Esquece as vãs repetições, é direto. Você está falando com alguém que te é muito próximo, alguém que é teu pai e a tua mãe, né? É teu avi e tua ima. Até estava falando hoje com ele, Avima, meu pai, minha mãe, meu amor, meu amado. Meu Criador, meu tudo, sabe? Você está falando com alguém que está perto de você, que conhece seus problemas, que está junto com você, que sabe, mas que quer ouvir de você. Por quê? Porque essa necessidade de você falar, porque você falando, e principalmente você falando em voz alta,
você traz para Malhut. E você trazendo para Malhut, porque o pensamento é do mundo espiritual, a palavra é do mundo material. Você traz para o mundo material a tua necessidade. Você traz para a fisicalidade a tua necessidade, que é material, que é física, que é emocional muitas vezes. Que a tua necessidade ela transita em Malhut, no mundo material. Então, a tua necessidade ela é real, ela não é abstrata. Então, você tem que trazer para o real, para criar um receptor, para receber aquilo que o Eterno já criou para você antes que o mundo existisse. Porque o Eterno, ele enxerga a gente, ele enxerga o tempo por todos os ângulos. Nós transitamos no tempo apenas num sentido, passado, futuro. O Eterno não, ele olha o tempo de todos os lados, por todos os ângulos. Quando o universo foi criado, ele já sabia que hoje, dia 17/7, às 22h22, ia estar Shaul, Robson, Miguel, Valquíria, Iraci, Cláudio, ia estar o Marcos, Adalberto, a Cíntia, o Davi, Gabriela, ia estar todo mundo aqui, e ele já sabia de exatamente tudo que a gente já está precisando nesse segundo. Então, ele já criou lá atrás, fora do tempo, ele já criou, ele já emanou dele. E aí você entende quando Yeshua fala, quando orardes, crede que recebestes e vos será feito. Já foi emanado pelo Eterno tudo que a gente precisa, a nossa parnassá, a nossa porção durante toda a vida. Ele já fez sair dele. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, é se abrir para receber. Como você cria esse receptor? Pela palavra, pela entrega, pela fé, pelo pedido. E aí a gente vai ver semana que vem, Yeshua e a oração, ele ensina todos esses princípios de uma maneira assim perfeita, verdadeira, clara, tá? Olha o que ele falou. Ele também aconselhou, é bom derramar seus pensamentos diante de Deus como uma criança suplicando diante do seu pai. O Eterno nos chama seus filhos. Portanto, é bom expressar seus pensamentos e problemas a Deus como uma criança reclamando e importunando seu pai. Quem aqui já viajou com uma criança, fez uma viagem longa? A criança, imagina a criança de 3, 4 anos. A gente já está chegando? Passa 2 minutos. A gente já está chegando? Mãe, a gente já está chegando? Mãe, a gente já está chegando? É assim que a gente tem que ser eterno. Pai, a minha bênção já está chegando? Pai, a minha resposta já está chegando? Já está chegando, pai? Ele já está chegando? E criando em nós uma alegre expectativa por aquilo que vai chegar. Estou feliz porque eu vou chegar lá naquele lugar, vou ver minha avó. Vou sair de férias, vou para a praia, estou feliz. Essa é a sensação que a gente tem que ter quando a gente ora. É isso que traz a realidade do que o Eterno já separou para nós no mundo espiritual. Porque todas as nossas circunstâncias, elas são batalhadas, elas são conquistadas lá no mundo do 99% e não no mundo do 1%. Essa é a grande realidade, tá? Bom, como vemos, orar com o coração livremente, com as suas próprias palavras, é algo judaico e encorajado pelo judaísmo. O Rebbe Nahman fala, até principalmente, que a única e melhor maneira de você adquirir santidade. Olha só que coisa. A Rit Bodedut, a oração do coração e a relação com o Pai. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o que Mashiach Yeshua diz sobre oração, a gente vai falar sobre o Pai Nosso na Peshita, em aramaico, né? As coisas que vocês... Amém. Eu vou sentar hoje e eu vou criar uma melodia para esse negócio, para essa oração. Gente, muito bom estar com vocês. Eu agradeço muito a vocês. Vocês são pessoas muito especiais, sabe? Uma noite de sábado, a gente está aqui estudando com atenção, buscando, né? Muito obrigada. Vocês não têm ideia de como vocês me abençoam. Como vocês me abençoam. Como é bom ter vocês na minha vida. Você não tem ideia, um dia eu vou contar. Baruch Hashem, Shavuatov para vocês. E eu queria pedir ainda uma coisa para terminar. A gente falou sobre oração o tempo todo, né? Vamos fazer uma oração. Robson, você pode fazer uma oração para a gente, por favor?
Não estamos ouvindo você, não. Fala pertinho aí, por favor. Agora você fechou o microfone. Abre. Isso. Tá sem som. Ainda tá sem som. Fala bem perto do microfone aí, bem perto. Chega bem perto. Isso, bem pertinho. Consegue ouvir? Vai. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Gente, amém, Marcos. Muito obrigada, gente, a todos vocês. É uma boa semana para todos. Obrigada, Shaul, pelos acréscimos assim, valiosos. Eu amo quando você está na aula. Obrigada, Miguel, também. Obrigada pelas perguntas aí tão interessantes, Eu Robson. agradeço. Muito obrigado. Shavuot para todos vocês, tá? Shavuot